Vamos retomar então as nossas reflexões sobre as parábolas de Jesus e hoje especificamente vamos falar sobre a parábola da rede. E nós encontramos essa parábola em Mateus 13, de 47 a 50. E somente nesse evangelho de Mateus essa parábola é registrada. Se nós percebemos ao longo de todo o capítulo 13, nós vamos encontrar lá 7 parábolas descritas por Jesus para nós. Sendo que as 4 primeiras parábolas, Jesus fala às multidões. E as últimas 3, inclusive esta parábola da rede, ela fala diretamente aos discípulos. Tá? Um detalhe desta parábola é que ela é muito semelhante, se assemelha muito à parábola do joio e trigo, principalmente no que tange a sua interpretação. Nós vamos falar um pouquinho mais abaixo. Ela é muito próxima da parábola do joio e do trigo. Vamos entender um pouco o contexto literário, né? Nós sabemos que entre os discípulos de Jesus haviam pescadores de profissão, mas mesmo os discípulos que não eram pescadores estavam totalmente familiarizados com a prática utilizada por Jesus descrita nessa parábola. Portanto, os discípulos foram capazes de compreender prontamente cada detalhe da narrativa de Jesus. O Mestre Jesus havia se referido ao modo de vida que muitos deles levavam antes de largar tudo para segui-lo. A rede apanhava todos os peixes próprios para o consumo, quanto os impróprios. Em outras palavras, a rede trazia peixes bons e peixes maus. Devemos nos lembrar também que muitas espécies de peixes eram consideradas impuras de acordo com as tradições judaicas. Por exemplo, peixes sem barbatanas e sem escamas não podiam ser utilizados. Nós encontramos isso em Lucas 11, 10. Então, eles deveriam ser lançados de volta à água. Os peixes comestíveis e comerciáveis eram separados em baldes e barris, enquanto os demais eram descartados. Vamos trazer para o contexto vivencial. Essa ideia de seleção deve ser mantida na mente para entendermos o ensino principal dessa parábola que claramente focaliza o dia do juízo final. Usando elementos do cotidiano dos seus discípulos, Jesus conseguiu ensinar e comunicar uma verdade espiritual de que devemos nos ocupar com a tarefa que nos foi confiada. Devemos convidar todos ao arrependimento na nossa missão de evangelizar, sem distinção. Mas também devemos apontar para a forte realidade que o grande dia do juízo virá. Nesse dia, então, o ímpio e o justo serão separados. Como dissemos lá no início, essa parábola possui muitas semelhanças com a parábola do joio e do trigo. Da mesma forma como o joio e o trigo crescem juntos na lavoura, sem que sejam separados até o tempo da colheita, também os peixes bons e ruins são apanhados na rede e permanecem juntos até que a rede seja arrastada à praia. Por fim, o destino dos ímpios é descrito em 2 versículos idênticos. Nós encontramos em Mateus 13, 42, e lançá-lo-ãos na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa é na parábola do joio e do trigo. E lançá-lo-ãos na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes, em Mateus 13, 50, que é a parábola da rede. Então, nós percebemos exatamente o mesmo contexto. Vamos trazer agora para o nosso contexto do nosso dia a dia, dos nossos dias. A parábola da rede ensina que a rede é lançada a todos. De modo semelhante, nós, os seguidores de Cristo, escolhidos para sermos pescadores de homens, a nossa missão de evangelizar, nós não podemos selecionar a quem o evangelho deve ser anunciado. Isso significa que a pregação do evangelho é dirigida a todos, sem qualquer discriminação. A parábola da rede nos ensina que só existem 2 grupos quando chega a hora da seleção. Todas as espécies se resumem em apenas 2 grupos, os bons e os maus, os justos e os ímpios. Por isso essa parábola, ela ensina às vezes que os ímpios podem ter aparência de piedade. É comum quando se fala em ímpio, logo vem à nossa mente a ideia de que alguém é alguém nitidamente distante dos mandamentos de Deus, afundado no costume do pecado e praticando as mais diversas perversidades. Mas o termo ímpio ele é muito mais abrangente, de forma que existe ímpios até mesmo dentro da nossa igreja.
Muitas pessoas aparentemente fazem parte da igreja, mas na realidade, lá no íntimo, onde só Deus conhece, elas não possuem qualquer ligação com a igreja verdadeira. Com a boca elas confessam a Cristo, mas em seus corações não creem genuinamente nele. Eu acho que eu gostei muito de refletir sobre essa parábola, porque ela traz muito do nosso lado da missão, como é que nós devemos jogar nossas redes, como é que nós devemos nos portar nesse momento, e também fala um pouco de nós, da nossa postura perante a nossa igreja, como é que nós devemos nos comportar. Eu realmente gostei dessa reflexão e gostaria que vocês também pudessem ter essa experiência, esse sentimento. Tá ok? Nos vemos na próxima reflexão. Muito obrigado, até agora.